A chave para o poder maior do universo é a não resistência. Por meio dela, a consciência é liberada do seu aprisionamento na forma. A não resistência interior à forma, a qualquer coisa ou acontecimento, é uma negação da realidade absoluta da forma. A resistência faz com que o mundo e os elementos pareçam mais reais, mais concretos e mais duradouros do que eles são, incluindo nossa própria identidade formal, o ego. Ela atribui ao mundo e ao ego um peso e uma importância tão grandes que isso nos faz levar tudo muito a sério, até nós mesmos. O teatro criado pela forma é, então, erroneamente percebido como uma luta pela sobrevivência. E quando temos essa percepção, ela se torna nossa realidade. Aqui nesse trecho, ele fala sobre a não resistência, né? E ele está comentando também no livro sobre um pouco do que a gente falou durante o ciclo, de nós sermos o nosso próprio observador das nossas ações, dos nossos impulsos, dos nossos desejos, né? Quando a gente para de resistir às coisas que estão acontecendo em nosso redor e a gente passa a não se contentar, mas aceitar as coisas como elas são, a gente deixa nosso ego de lado e passa a agir com a nossa consciência, com o nosso eu interior. Eu não sei se está muito barulho para vocês, mas aqui está tendo uma festa por conta do jogo, tá uma confusão. Mas vamos continuar. Então, muitas vezes, assim, até eu comentei, né, com vocês no ciclo, muitas vezes a gente tem mesmo, né, um pouco dessa resistência quando tem alguma mudança acontecendo, tanto mudanças externas como aquelas que nós mesmos definimos, né, para nossa vida, até que o nosso corpo, a nossa mente assimile, né, o que está acontecendo fora, ou aquilo que a gente decidiu para nós mesmos, a gente acaba resistindo. E às vezes isso não acaba nos criando sofrimentos, né, e emoções que a gente não precisa passar. Então, é um exercício, né, a gente começar a aceitar a nossa realidade, quando a gente começa a plantar um pouco daquilo que a gente quer viver, fazendo um certo planejamento sobre as nossas vidas, né? A gente passa a ter mais consciência também de que mesmo que algo não aconteça da forma como a gente espera, mas que as coisas elas são como elas devem ser. E de alguma forma a gente tem sempre um aprendizado, né, para tirar de tudo isso. Agora a gente está em época de final de ano, né? Geralmente a gente costuma fazer um balanço de tudo que a gente viveu até aqui. Às vezes a gente tem metas, às vezes apenas sonhos e desejos mesmo. E aí, quando a gente para olhar quais são as coisas que a gente conseguiu, né, realmente realizar, às vezes pode gerar uma certa frustração, né? Porque a gente quer sempre fazer o melhor, quando a gente para pensar nas coisas que a gente deseja, a gente espera que consiga realizar tudo, mas às vezes na rotina, no dia a dia, não só do que depende de nós, mas muitas coisas às vezes dependem de outras pessoas também, e as coisas acabam acontecendo de forma diferente, né? Então, se a gente tenta tirar o melhor disso tudo, né? Observar o que foi que a gente viveu, se de repente alguma coisa saiu diferente do que a gente planejou, mas se isso trouxe também um ensinamento para a gente, ou né, um resgate de qualquer coisa que a gente tenha deixado passar. Então, é um momento muito importante para a gente refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas
escolhas, muitas vezes, principalmente por conta das festas, né, tentar deixar um pouco o ego de lado para estar tanto com as pessoas que são da nossa família, ou às vezes pessoas que a gente não conhece, mas de alguma forma a gente vai estar convivendo nesses momentos, né? Então, se permitir ter novas experiências, estar com outras pessoas, também, de repente, se algo aconteceu com determinada pessoa, não deixar isso interferir. Bom, então, só finalizando no raciocínio, né, para a gente não deixar, né, que às vezes a nossa própria resistência, o nosso ego, interferir, né, nas situações, no que a gente tem a viver, porque às vezes a gente acaba se privando de novas experiências, né, de novos aprendizados, às vezes por conta de simplesmente bobagens, assim, né? Cada um tem suas razões, seus motivos para tudo, mas não deixar que o ego fale mais alto do que nós, porque quando a gente se abre para as novas experiências e para algo que está disposto para nós, muitas vezes a gente pode nos surpreender, tanto com pessoas que a gente conhece, ou às vezes uma conversa que precisava ter acontecido, N